Boa noite. Esqueci que a internet aqui pega mal. Vamos ver se vai mandar essa live. Boa noite. Então hoje, né, gente, é o segundo dia desse aulão das aulas que a gente tá tendo aqui. Vai vendo se tá chegando a internet, tá? Então hoje é o nosso segundo dia da aula, né? Hoje é o despertar desse corpo feminino, esse corpo para o sentir de verdade, não do sobreviver, né? A gente tá saindo do estado de sobrevivência dentro do grupo, né? Se você ainda não está no grupo, tem um link lá na bio, 2 links, um para falar comigo diretamente e outro para entrar no grupo gratuito, aonde eu dou aulas, eu faço o movimento do feminino, do corpo, da identidade e do sucesso feminino. Se você tem interesse em conectar com a gente, com as mulheres, com uma egrégora nova e tratar, né, o que eu trato lá dentro, né, aulas que vão trazer realmente clareza para o feminino. Muitas das vezes a gente viveu num mundo que a gente não tinha informação e agora a informação está vindo de todos os lados. Eu sou Tanessa Oliveira, trato, né, a raiz feminina, né, para o desenvolvimento, para o sucesso, para o dinheiro, para as relações, para a vida como um todo, né, para os negócios. Então eu trabalho com o feminino. Eu sou terapeuta, psicanalista e trabalho essa parte da psique feminina. Aonde fica a raiz do feminino? No útero. Então muitas das vezes eu trato Deus do intraútero, esse trauma que tanto move a gente. A gente não consegue falar, a gente não consegue expressar, a gente não consegue ser a gente. Então eu trato as mulheres. Dentro da minha comunidade, dos meus tratamentos terapêuticos, eu trato a mulher, a Deus do útero, Deus da nascença, né? Deus quando ela estava lá criando o seu sistema nervoso. É por isso que muitas das vezes você vai ouvir em todos os meus conteúdos falando do sistema nervoso. Central, autônomo, o nosso sistema nervoso, ele controla o nosso sentir e o nosso co-criar, a nossa realidade a ser transformada. Se a gente não tem um corpo que a gente consegue liderar, a gente não consegue transformar a nossa realidade, a gente continua no mesmo lugar. Por quê? Os padrões familiares puxam a gente. E da onde que vem esses padrões familiares? Da nossa genética, tudo que a gente herdou. Eu estava ouvindo um podcast falando dessas heranças genéticas que a gente tem. Se o seu pai errou, se teve abortos, se teve assassinato, se teve alguma coisa na nossa família, a gente acaba pagando. Isso é bíblico, não é só constelação familiar, terapia, não é bíblico. Se o seu pai errou, se o seu avô errou lá atrás, a gente acaba pagando. Hoje a gente consegue resolver, porque a gente consegue falar o que a gente está sentindo, resolver, porque eu faço tudo, eu trabalho, eu sou uma mulher do lar, mas a minha vida não anda, meus relacionamentos não andam. A gente está vivendo uma era digital, né? Quanto que as pessoas ficam socadas no digital, a gente esqueceu de viver. Então o digital está transformando as pessoas naquelas pessoas aceleradas demais, aquelas pessoas que querem fazer tudo, nas mulheres mais aceleradas ainda. Então o que isso está acontecendo com as mulheres? Está acelerando o processo de menopausa delas. Está acelerando o processo dos óvulos ficar podre. O cérebro também está apodrecendo por causa dessa vida digital, né? Então a gente está vivendo uma era do apodrecimento cerebral, né? Os brain rot que eles falam, é isso, é apodrecimento. As pessoas não conseguem pensar, vai tudo pro ChatGPT, as pessoas não conseguem se conectar, conversar. Então muitas das vezes a gente está indo para um caminho de adoecimento, é por isso que a gente está tendo muita ansiedade, muito isso. E Deus da nossa árvore genealógica da nossa família, isso é bíblico, isso não fui eu que criei. As constelações foram descobertas pelo Bert Helling, mas já existia vários indícios que Deus da Bíblia, Jesus lá era o maior constelador. Então se você for procurar nas histórias, se você for aprofundar, você vai saber que a constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica onde que te leva a descongelar o teu corpo daquele trauma que um antepassado com uma herança familiar aconteceu. Pode acontecer isso. E a sua vida começa a caminhar.
Cadê as mulheres dessa live, gente? Então, muitas das vezes, manda para uma mulher que você quer ajudar, que você quer que veja essa live, né? Já trouxe muito baseamento aí bíblico, e as ciências também falam, né, que além da genética a gente tem a epigenética, né? Acima da genética, né? Deus, o projeto Gênesis, existe coisas acima da genética. O que é acima da genética? O nosso convívio com a comunidade, o que a gente vê, né? Se a gente fizer academia, se a gente tiver uma vida mais ativa, a gente não vai ter predisposições de doença que a nossa genética já teve, diabetes, colesterol alto, coração. Então a epigenética já estudou que a gente está acima, a epigenética está acima da genética. Então a gente pode modular nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, a gente pode modular, porque existe dentro do nosso cérebro as sinapses neurais. Então agora, com todo o conhecimento, com tudo que eu vou trazer para você aqui, você vai fazer sinapses neurais. Quando você faz sinapses neurais, você liga, né, a parte frontal do seu cérebro a pensar, a não só reagir. Muitas das vezes, quando eu falei do digital, a gente está reagindo à vida, a gente não está vivendo. Então, a mulher fazedora, a mulher que tem que fazer tudo, a mulher que não para, né, nem para comer, nem para poder viver, ela está só sobrevivendo. Então, isso que eu quero trazer para vocês. E aí a gente vai aqui, né, para os padrões herdados familiares. Boa noite, Vivi. Calma com a alma. Caroline. Então, manda essa live lá pro pessoal, né, o pessoal do... Então, já entrei na live e falei, né, que os padrões familiares, eles não começaram com a constelação familiar, com o processo terapêutico. Começou lá Deus da Bíblia. Deus da Bíblia já falava, né, o que os seus antepassados fizeram, você vai pagar nesta vida. Então, muitas as transgressões dos nossos familiares, a gente está pagando agora. E quando Bert Hellinger descobriu as constelações, ele era, né, ele estudava, ele era padre. Então, ele começou a estudar e tudo e viu que tem um movimento. E aí ele foi para a África, né, na tribo Zulu, estudar. E ele viu que lá na tribo Zulu, né, os mais velhos tinham precedência, falavam primeiro, né, então tinha tudo isso. Então, quem vem primeiro, comanda. Então, por isso que a gente fala, né, nas constelações, na visão sistêmica, que os pais são os grandes, a gente é pequeno, e a gente tem que ficar no nosso lugar, e do nosso lugar a gente consegue prosperar. E é por isso que eu criei toda essa jornada, o Raiz do Feminino, eu criei essa jornada com o corpo feminino, porque muitas pessoas que estão traumatizadas, mulheres que não conseguem falar, mulheres que não conseguem se posicionar, mulheres que não conseguem falar não, mulheres que não conseguem dar limite, estão presas nessa memória celular, né? Antes de começar a live, todas que estão aqui, né, que entraram agora, eu estava falando sobre isso, essa memória celular que fica no nosso útero. Então eu sou uma terapeuta que trata o útero, Deus do útero, esse trauma intrauterino. Então vou aqui listar quais são as heranças e vou explicar através das heranças. O que é herança emocional familiar? É tudo que eles tiveram transgressões ou coisas que não aconteceram, filhos que não vieram, assassinatos que aconteceram, pessoas que não ficaram, pessoas que foram escondidas. Isso são padrões de DNA familiares. E a gente fala que é doentio, dentro da Bíblia já fala isso. Então a gente herda isso. E como que a gente faz para poder sair disso? A gente tem que romper. A gente tem que romper, fazer sucesso. Então, por isso que muitas mulheres, por isso que eu trato mulheres. Porque toda vez que eu sou sucesso em tudo. Tudo que eu fiz e predispus a fazer, eu fui sucesso. E eu via que eu paralisava, queria criar algo novo, queria fugir. E eu vi que tinha muitos padrões que eu não conseguia fazer sucesso. E aí eu comecei, né? A constelação, ela apareceu para mim, né? A visão sistêmica foi se desembolando ali e eu fui vendo que eu não tinha honra. Eu era mãe da minha mãe, casada com a minha mãe, então eu não tinha, né, eu não reconhecia o meu pai como meu pai. Então muitas coisas ali travavam a minha vida financeira e minha vida amorosa. Eram os dois campos que eu mais
estudava na visão sistêmica. Por que eu não estou relacionando? Por que eu não faço dinheiro? Por que o dinheiro não fica? Porque as relações também não ficam. E aí, né, cada movimento que a gente faz do desenvolvimento humano, a gente vai descobrindo, né, um padrão que a gente tem que quebrar. Então, por isso que a gente tem os padrões herdados do clã familiar. E dentro do clã familiar, esses padrões ficam escondidos, sabe aonde? Nas mulheres, dentro do útero. Porque dentro do útero da nossa mãe, a gente já estava lá. Deus do útero da nossa avó, a gente já estava lá. Imagina o que a gente já passou. Porque o óvulo é brotado tudo junto. Então, dentro da minha avó, o meu óvulo, que a minha mãe ia nascer, estava lá. Dentro da minha mãe, dentro da minha avó, todos os óvulos estavam lá. Então, eu já estava dentro da barriga da minha avó quando eu vim à vida. E é por isso que a gente carrega tanto peso. O peso do coletivo feminino, essa guerra inteira que a gente vive no mundo para poder falar nossa língua, para poder falar nossa voz. Então, a gente tem que limpar. A gente tem que resetar, a gente tem que estruturar os padrões de Deus do útero. Por isso que eu trato a raiz do feminino, por isso que chama a raiz do feminino, porque eu trato o útero, a raiz de todos os traumas, de todos os miasmas, de todas as doenças do feminino vem do útero. Ai, meu Deus, que maldição ter o útero. Não, que bênção também. Porque nós somos procriadoras natas. A gente consegue criar algo através disso. Até da dor, até do ódio, a gente consegue criar algo que prospera. Quanto mais trauma eu tiver, mais eu prospero. Mas eu tenho que saber limpar, resetar esse órgão, resetar minha vida e fazer tudo novo de novo. E é aí que moram os padrões. Então, os padrões, eles têm várias nuances, né? Como o corpo aprende os padrões familiares pelo útero. As mulheres que aprenderam a sobreviver no silêncio pelo útero, porque se você for ver, nossas trompas de Falópis é igual à nossa garganta. Então, nossos órgãos têm coligação. Né? A mucosa bucal tem a mesma estrutura e mesma sensação da mucosa vaginal. Então, a gente tem as ligações entre o nosso corpo, com a vagina, com o útero, que esse órgão que cria vidas, cria projetos, que pare sensações. A escassez, o medo, a culpa, herdados emocionalmente, porque elas não puderam falar, elas não puderam ser mulheres, elas não puderam estar mulheres. Muitas de nós tivemos mães que não puderam estar. Então isso cria uma ruptura, uma fenda, né, com o feminino. A gente já nasce rompendo, né, já saindo do feminino. E aí a gente rompe mais ainda, porque a gente tem traumas com o feminino, né? Muitas mulheres que chegam até a mim têm um trauma paterno, mas muitas das vezes a ausência paterna se transforma num trauma feminino, né? Porque eu quero me tornar forte, eu quero me tornar potente, eu quero me tornar masculina, eu vou ficar com o masculino porque o masculino é forte, uma mulher, e aí a gente fica muito tempo nessa polaridade. Ou a gente carrega o medo, a culpa. Então, o peso de carregar as dores que nem começaram em nós. Então, por isso que existe, por isso que a gente pode mudar. A gente pode fazer um movimento de mudança. Todas as mulheres podem. Só que eu queria fugir disso também. Porque o meu maior dor foi, a minha maior ferida foi o masculino não ter ficado. Mas a minha trauma foi com o feminino. Não quero ser. Eu não quero ser abandonada. Quero ser melhor que você. Meu pai não ficou, deve ser porque você é ruim. Então deve ter acontecido isso, essa ruptura com o meu feminino por causa da falta do masculino. E isso vem de história, gente. Da caverna, quando os homens iam pra guerra, quem que ficava? As mulheres, né? Teve uma mulher que me falou assim, Tanessa, eu vejo muita gente com a ferida paterna, mas a materna, talvez eu seja a primeira que você vai ver. Não todas as mulheres têm o trauma feminino, materno. Todas. Mesmo que a mãe tivesse ficado. Porque a mãe não soube ser mulher também. Não pôde falar. Então, é o contexto.
Não é isso ou é isso, é o contexto que você vive. Meu pai não ficou, então por causa dele eu fui isso. Não, todo o contexto. O seu pai não ficou, e o que o clã do feminino teve que transformar? Nas mulheres fortes, nas mulheres que ficam, não tem homem por perto para defender. Então muitas das vezes a gente tem, não é, uma ausência, mas a ferida que surge é da outra polaridade. Então tem que observar os contextos. Eu não trato a história, nossa, meu pai não ficou. Cabelo. Eu trato o contexto. Eu vejo a anamnese, eu estruturo tudo antes de entrar nessa corpo feminina. Quando a mulher me dá acesso de entrar, aí sim a transformação acontece. A transformação acontece quando você se escolhe. Depois que você paga o preço da transformação, porque não é fácil, né? Porque além de pagar um preço, né, financeiro, a gente tem que pagar um preço de querer estar com a gente. E esse é o maior trauma também, a maior dor do feminino é não conseguir ficar com ela mesma. Ela auto se abandona, ela auto se rejeita, ela fala não é pra mim. Eu estava estudando, né, para vir, conteúdo, aulas. E quantas máscaras que o trauma traz para o feminino? A vítima, a boazinha, a salvadora, a impostora, a mulher trator, a mulher guerreira, a mulher que usa armadura, até hoje para se defender do mundo e de todos. E aí ela se defende, e aí a armadura vai enferrujando e eu vou ficando ali dentro. Quando que a mulher sente que a armadura está ferrujando? Quando o corpo dela está todo colapsado de doenças, de miasmas, de dores, endometriose, fibromialgia, câncer. É quando ela se prendeu na armadura, de ser rígida demais, controladora demais. Então a gente usa máscaras para poder suportar o mundo, mas essas máscaras acabam acabando com a gente. É esquisito, né? O nosso mundo é meio cruel com nós. E é por isso que eu tô aqui. Porque não é só sobre tá aqui no Instagram vendendo. É sobre tá olhando para a mulher de verdade, pela raiz dela. E essa é a minha história também. Então eu não posso deixar calado. E aí, todo mundo fala assim, porque, né, que terapia tem que ser, né, mais em conta, não sei o que, mas o que eu transformo no corpo da mulher é totalmente diferente. Um corpo que colapsou, que ficou preso demais nos seus padrões familiares, herdados dia a dia. Tem histórias que até hoje as mulheres não conseguem falar. Não consegue ficar no mecanismo de controle, tem que estar sempre no controle. E a sobrevivência, esse corpo colapsado vem disso. Muitas das vocês querem criar uma realidade nova, criar um carro, um dinheiro, mas está presa no seu próprio corpo. Está presa do não poder falar não. Posicionamento, limite, saber cobrar. Saber falar não para a própria família, para o próprio clã. Então isso é tudo dor do nosso consciente coletivo. O que é um consciente coletivo? Todas nós sentimos. Se eu falar de todos os padrões aqui, você vai falar, nossa, essa aqui é a minha história. Essa é a minha lealdade inconsciente. Porque a gente é mais leal do que livre. Então a gente cria esse padrão para a gente sobreviver. E essa sobrevivência não é mais sobre vida. A gente está morrendo. Mulheres estão morrendo. Mulheres estão adoecendo. E quando passa para o corpo, é que passou por toda a camada emocional, espiritual, energética e vai para o corpo. Antes de chegar no teu corpo, como uma doença, ela já passou por tudo isso. No mental, emocional, no energético, no espiritual. Porque a sua alma, na hora que chega no espiritual, sua alma tá podre. E aí o corpo apodrece junto, adoece. Então,
Quando a gente fala de técnicas terapêuticas, você vai falar, isso aqui não dá certo. Não dá ou você não quer? Então, muitas das vezes, quando você toma uma posição na vida, você tem que seguir ela. Então, quando eu entro no desafio, estou num grupo, quando a pessoa propõe isso e isso é de coração, cara, olha, no final do dia eu vou olhar para esse desafio, eu vou olhar para esse despertar, eu vou olhar para isso, porque isso aqui pode estar salvando a minha vida. Quando a gente paga a mentoria, quando a gente está numa mentoria, quando a gente está numa terapia, a gente não tem tudo, porque a gente não consegue absorver. Então tem que ser aos poucos. Tem que ser aos poucos para a gente começar a observar e ver que a gente consegue mudar. Então, muitas das vezes, né, a gente quer criar algo novo, um carro, uma casa, uma nova profissão, num corpo cansado. Num corpo que não dá limite. No corpo que não se posiciona. No corpo que não fala. Que corta mesmo. Eu não quero mais saber de você. Não, aqui não, eu não quero mais passar por isso. As pessoas não entendem. E as pessoas não precisam entender, é só você com você. O seu sim para você para dentro e o não para fora. Essa é a maior dádiva que a gente pode falar. Né? A gente atarefada, a gente dando conta de tudo, né? Equilibrando os pratos. E a gente poder falar, não posso. Se eu for fazer isso por você, eu vou me deixar de lado. E eu sou algo importante. Quando você se escolhe, o mundo começa a agora sim. Agora essa mulher posso entregar a nova realidade para ela, nova identidade. Essa mulher aí, você sabe, né? Para você criar uma nova realidade financeira, uma casa, contas todas pagas, você tem que criar uma nova persona, né? Uma nova pessoa, não é máscara. Porque a salvadora, a vítima, a boazinha, a impostora, não vai te levar ao sucesso. Toda boazinha empobrece. Boazinhas não ficam ricas. Salvadora, muito menos. Se alguém aqui é uma empresária salvadora, não fica rico. A bondade não é desse nível que você vai fazer. Não fica. Você pode falar assim, nossa, mas eu tô fazendo por Deus. Não, Deus não quer que você sofra. Se você tá sofrendo, se o seu corpo está colapsando, você não está bem. Você tem que sair desse lugar. E aí, na hora que a gente fala vai sair desse lugar, todo mundo fala assim, vou pegar minhas coisas, vou sair de casa, vou mudar. Não, você começa a mudança interna. E como que a gente começa a mudança interna? Como eu lidero aqui dentro. Eu vou mudar. Eu vou me posicionar, eu vou falar não. E a maior força e a maior crença também é que a gente acha que tem que pensar positivo o tempo todo, né? Para poder criar uma nova realidade. E não é. A gente tem que fazer positivo. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não é fazendo tudo, não é fazendo em desordem. A gente tem que criar uma ordem. Como a gente vai fazer as coisas. E é por isso que quando eu consigo me gestar, me maternar, me paternar, me posicionar, me dar limite, o mundo externo começa a entregar dinheiro. E aí, quando ele começa a integrar dinheiro, o que acontece muitas das vezes? A gente paralisa de novo. Porque a mulher ela não sabe lidar com o sucesso. Que o sucesso é vida. Se a mulher vive muito tempo em sobrevivência, quando eu começo a prosperar, eu acabo regredindo. Porque a gente é mais leal do que livre. Aí a gente fica assim, ó, vai e volta. Dá tudo certo e depois dá tudo errado. E na hora que dá tudo certo e dá um pouco errado, você não pode voltar. Você tem que permanecer. E com quem que você tem que permanecer quando as coisas começam a ficar difíceis no meio da evolução? Com você mesmo. Você fica. Você não desiste de você. Quando você não desiste de você, as coisas começam. Aí você vai pra frente de novo. E foi isso que aconteceu no meu janeiro, fevereiro, março. Eu não tive nenhum processo de venda nesses meses. E foram os meses mais que eu fiquei comigo.
Porque eu falei, eu não vou desistir. Eu vou romper esse padrão. E aí eu rompi esse padrão. Aí eu comecei a me posicionar. Eu me organizei. Estou me organizando financeiramente. Comecei a investir dinheiro. Então a vida só vai mudar quando você permanece com você. Isso não é papo de coaching. Isso é papo de terapeuta forte e séria. Eu sou boa no que eu faço. E quando eu sou boa no que eu faço, eu tenho que escolher também quem pode andar comigo, porque esse processo aqui é muito forte, ele vai mudar a sua vida. O processo terapêutico. Ele vai mudar a sua vida. Mas para mudar eu preciso da sua ajuda, porque eu dou o que eu tenho. E você também tem que dar o que você tem, porque eu sou terapeuta 1h30 ou 2 horas do meu dia com você. Numa semana inteira. 23 horas você passa com você. Se você não se movimentar no seu movimento, não funciona. E como no mundo, né, terapêutico, como que é o movimento? Pedir ajuda, falar com a terapeuta o que você está passando, depois de um processo de processamento de trauma. Porque você tem que processar os traumas que estão dentro de você. Você tem que organizar dentro de você. Por isso que chama esse desafio, esse despertar, liderança interna. Porque você tem que organizar tudo que está dentro de você. Para que as coisas comecem a evoluir. E assim, né, para você acreditar na manifestação, o que é manifestar? Manifestar algo que está no meu sonho. E tem mulher que nem sonha, nem para sonhar. Se você for ver o filme que eu recomendei no meu Instagram, você vai ver que ela nem sonhava. Ela nem parava para sonhar. Tanto que o cara foi contar a história para ela, ela nem conseguia imaginar a história. Então, se eu não consigo imaginar, eu não consigo realizar, porque a imaginação vai transformar isso em realidade. E como que eu tenho que estar aqui dentro? Com o meu sistema nervoso, gerenciado, organizado. Porque as coisas no mundo vai continuar. Politicagem vai continuar. A violência vai continuar, mas a sua vida vai mudar. Eu escolho por mim. Magad Grande, ele falava, seja a mudança que você quer viver no mundo. Se eu mudar e conseguir mudar mais 5 mulheres, olha como que eu já fiz algum progresso. Imagine você se melhorando todos os dias e poder ajudar outras mulheres. Então a gente já está fazendo uma mudança no mundo. Eu só vou até onde minha mão alcança. Eu quero ir mais, então eu vou ter que conseguir a mão que ajuda, né? Funcionários, pessoas que me ajudam a controlar tudo isso. Por isso que quando a gente cresce financeiramente, a gente cresce a realidade, a gente vai contratando pessoas para abençoar mais vidas ser abençoadas, mais gente, porque o dinheiro, ele é vida. Vida, eu venho para que vocês tenham vida em abundância. Já é bíblico, gente. Se você é católico, crente, se você não acredita na terapia, você não acredita na visão sistêmica, você tem que acreditar numa coisa, no Deus, em Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E muitas das vezes, muitas mulheres não têm vida em abundância, querem abundar na vida dos outros, mas nem abundaram na sua própria vida. Porque a gente tem que ser coerente. A gente tem que manter uma coerência para que a vida se transforme. A coerência é: eu cuido de mim, cuido dos meus que eu amo, meus filhos, fala assim, ó, a partir de mim, aqui, ó, mostra pro seu corpo. Daqui pra frente, que é eu, meus filhos, meu marido, os meus negócios, eu cuido. A vida dos outros, você não consegue ajudar se eles não pedirem ajuda. E muitas das vezes, muitas mulheres que estão aqui, mulheres que eu comando, mulheres que eu dirijo, querem ajudar todo mundo sem a pessoa pedir ajuda. Aí não tem o corpo que aguente, porque você está querendo ser um polvo, né? Que é cheio de tentáculos. Ajudar todo mundo. Mas você não se ajuda, você não é coerente, você não tem coerência com você mesmo. Você não olha para o seu corpo, para sua alimentação, para sua água, quantas águas você está tomando. Aí seu corpo vive tóxico, seu corpo vive carregado, seu corpo vive assim. E aí eu falo assim, mas ninguém me ajuda. Meu grupo tá lá, gratuito. Eu tô ajudando, lá tem 24 mulheres.
Se uma não for ajudada com esse movimento gratuito de 7 movimentos, de uma jornada que eu tô fazendo, cara, eu já comecei meu movimento. É só você começar o seu. Aí a gente quer mudar a política, a gente quer mudar o prefeito, a gente quer mudar todo mundo, mas a gente não muda nós mesmos. Então como que a gente vai mudar a política? Como que a gente vai ter força? Nós mulheres precisamos acender essa realidade. A gente só vai mudar a nossa realidade, as leis sobre as mulheres, quando a gente se movimentar. Se a gente continuar ainda ferindo, né, o ego, por ego, ferindo a coleguinha, ferindo os colegas, a gente vai continuar na mesma. Porque a gente é mesmo do mesmo. A gente não criou uma coerência, a gente não mudou de frequência, a gente não evoluiu. Então, quando eu trago isso, visão sistêmica, neurociência, neurotrauma, eu trago a visão completa de um globo que a gente colocou no centro e a gente falou assim, não, eu vou olhar para a vida do outro. A gente não consegue mudar a vida do outro. A gente consegue ir até a gente consegue. Aqui, ó. Aqui só tem 3 pessoas aqui na live agora, passaram várias. Tem 23 no meu grupo, eu já tô ajudando alguém. Então eu já posso prosperar mais um pouco. E quem que você tá ajudando? Se você não ajuda a si mesmo, se você não coloca para as pessoas verem que a vida tem que ser em abundância, vida. Na Bíblia não existe sobrevivência. Se um corpo está em estado de sobrevivência, a mulher não está vivendo. Ela está sobrevivendo à vida dela. Um dia, hoje eu consegui, amanhã eu nem sei. Então, assim, aí muitas mulheres ficam ali pensando no passado, na dor, no que não foi. Cara, mas o passado já foi, eu já não tenho como voltar. É o aqui agora. Aqui eu estou mudando. A minha realidade mudou. A partir de dezembro do ano passado, eu percebi vários padrões de querer voltar para aquele lugar miúdo, né? Aquele lugar pequeno de salvadora. E aí eu falei, não, isso aqui tem que mudar, isso aqui já foi, gente. Isso aqui já foi, eu quero mudar. Então aí eu entrei numa mentoria de negócios que falou assim, me transformou numa adulta mesmo, uma mulher que quer prosperar. E prosperidade, gente, pra mim não é só dinheiro. Isso daí é o fruto do tudo que eu tô fazendo aqui hoje. Do tudo que eu tô me colocando, reservando 1 hora do meu dia pra servir. 1 hora não, porque no grupo eu tô sempre mandando mensagem. Acorda, menina, igual a Ana Maria Braga. Acorda, menina. Vem pra live, vem fazer. Eu já estou movimentando algo novo. E aí muitas mulheres falam assim, me perguntam, como que eu saio da culpa? Parando de se culpar. Como que eu saio disso? Parando de lamentar. Parando de olhar pro passado. O presente é o que eu tô vivendo agora, é um presente. Olha como que é o nome. O futuro, não sabemos o que vai acontecer. Mas toda a realidade que eu estou vivendo hoje, eu criei no passado. E se eu continuar com a mesma realidade, com a mesma identidade do passado, eu vou criar no futuro a mesma realidade de hoje. Então eu decido mudar. Eu decido prosperar. E a prosperidade só vem em um corpo desinflamado, num corpo de dor não vem. É por isso que eu trabalho com o feminino, trabalho com o útero. E é assim que a gente faz aqui dentro. É restaurando esse feminino dentro da raiz do clã familiar, trazendo ela para a vida para a gente passar a epigenética. Na hora que a gente passa a genética, a gente foi para a epigenética. Então a gente já passou. Então o que a gente tem que movimentar? O nosso ambiente, a nossa comida, a nossa água. E o que a gente absorve? Se eu ficar ali só rodando feed, só na internet, a minha vida vai ali também. Então a internet para mim hoje é só trabalho. Eu entro, cara, eu não posso dormir do lado. Eu sou, né, aquela mulher que tá em remissão, em fazedora. Eu não posso dormir do lado do celular. Se eu dormir no lado do celular, eu vou acordar trabalhando e dormir trabalhando. Então eu escolho não trabalhar 24 horas mais. Eu trabalho 18 horas dos meus dias, né?
final de semana, eu desligo a chavinha do masculino, me conecto com o feminino, que eu já ensinei para todas as minhas mentoradas, que tem uma chavinha pra gente ligar e desligar o feminino e entrar no masculino e vice-versa. Na sexta-feira tem um ritual para desligar, na segunda tem um ritual para ligar. E assim eu funcionei. Comecei a funcionar, comecei a romper, né, bolhas financeiras, comecei a romper bolhas também de limite, de posicionamento. E aí eu já tô criando a minha realidade, minha próxima realidade, o meu futuro. Porque eu crio agora. Now. Neste momento eu crio a minha realidade que eu vou viver daqui 3 meses. Já pensou nisso, gente? Vocês já pensaram no todo? Se eu fizer o desafio, se eu ver as aulas, se eu fizer a meditação, se eu tomar água, se eu comer bem, se eu cortar um pouco do açúcar, cortar um pouco da internet, você sabe que daqui 3 meses você pode estar colhendo fruto de hoje? Mais saúde, mais energia. Você pode colher qualquer fruto, depende da sua árvore, da sua raiz estar estruturada. Você só vai colher o fruto se a raiz estiver limpa, resetada, sem padrões familiares doentios. E a gente vai limpando isso a vida inteira. Porque a gente vai e descobre no começo que é essa dor que me fazia voltar a pertencer. E depois eu descubro que para me fazer sucesso eu tenho que romper, cortar todos os laços que me impedem de fazer sucesso e muito dinheiro na vida. Então, para você que ainda não entrou no grupo, para você que ainda não está fazendo o nosso desafio, que foi o primeiro desafio da respiração, hoje vai ser o despertar do corpo saindo da sobrevivência. Então, a gente lá dentro do grupo, até, né, segunda-feira que vem, a gente vai estar dando meditações. Toda a estrutura ali, né, já vai estar acompanhando o que aconteceu com o seu corpo quando aconteceu tudo, porque tem um movimento de respiração. Você aprendeu o que a respiração faz com o corpo, faz com o sistema nervoso dentro da meditação. Então você vai aprender muita coisa lá, por um preço zero. Então só basta você acreditar que daqui uns dias você vai estar colhendo uma outra realidade. Nosso cérebro ele não funciona. No imediato, ele funciona por padrão reconhecido. Para você criar um padrão cerebral demora 3 meses. Gente. Senão eu só fico na repetição, no looping, na roda dos ratos, né? Se você já ouviu sobre isso. Só fico rodando a rodinha ali da vida e vivendo e não aproveitando, não curtindo, não saboreando, não tendo prazer. Prazer, né? Prazer de viver. Então, você tem que ver como está o seu libido também. Então, boa noite. Já vou soltar ali no grupo a nossa meditação. E depois vocês me contam no grupo como que foi a live. Se você quer entrar no nosso grupo, que foi um desafio, foi agora um despertar do corpo, pode me chamar aí no direct que a gente vai direcionar você para o nosso grupo. Seja a mudança que você quer no mundo. Pare de mudar multins que não vão te levar a lugar nenhum. Um beijo, um abraço, até amanhã. Às 6 eu vou estar aqui dando aula, aulão. Amanhã eu não sei qual vai ser o tema, mas é um tema muito que tem a ver com o nosso feminino, com os padrões e também com a genética, com a epigenética, com todos os padrões que a gente repete todo tempo. Um beijo. Se você quer prosperar, olhe pro seu corpo. Beijo. Boa noite.